Fala comigo, gente boa! Nós estamos chegando ao último episódio de Discipulado. E eu espero que tudo que você tem ouvido até aqui esteja fazendo muito bem para você. Antes de irmos para lá, apenas para te lembrar, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. Está bem? O meu desejo é que o Senhor esteja desafiando o seu coração cada dia mais em relação ao discipulado. Um abraço. Muito bem, pessoal. Nos primeiros 4 episódios de Discipulado, nós tratamos de conceito, métodos, práticas e o desenvolvimento do processo do discipulado em si. Hoje, no último episódio, nós vamos rever alguns conceitos que é para que eles fiquem bem gravados na sua mente e no seu coração. E depois nós iremos tratar de questões essencialmente práticas no processo do discipulado. O material que eu vou compartilhar com vocês hoje faz parte do material da Igreja em Células, desenvolvido por Ralph Neighbour, que é um autor que também escreve sobre discipulado. E eu quero começar compartilhando uma história que o próprio Ralph Neighbour escreveu. Preste atenção aqui. Marx é um bom cristão que estava servindo ao Senhor de maneira exemplar quando nos conhecemos. Eu notei que ele caminhava mancando. Quando ele queria levantar-se e conversar comigo, ele sempre se apoiava contra a parede ou segurava o meu braço. Então, com muito tato, eu perguntei: Max, qual é o problema com a sua perna? E ele respondeu: Ralph, há alguns anos, minha perna foi atacada por uma doença que destruiu os ligamentos em meu tornozelo. Os ossos estão bem, mas todo o apoio que existia para esses ossos se foi. Os ligamentos não me dão nenhum apoio. Antes eu adorava correr. Agora eu só posso mancar. E então Ralph Neighbour continua: existe na sua igreja, na sua comunidade, no seu pequeno grupo, algum Max, alguma pessoa que manca porque nunca foi lhe providenciado um ligamento? Talvez você mesmo está lendo essa frase dizendo: eu sou assim. Eu estou mancando em minha vida cristã porque ninguém investiu tempo para me dar apoio quando eu me converti. Se esse é o seu caso, então você está aprendendo a importância de ser um ligamento na sua igreja, na sua comunidade ou no seu grupo pequeno. Quando nós tratamos de discipulado, nós estamos falando de alguém que toma a decisão de ser o ligamento, a ligação entre o novo convertido e o corpo de Cristo. Alguém que se dispõe a ajudar aquele novo convertido, não apenas a se integrar no corpo de Cristo, mas também a aprender das verdades de Deus, a aprender da vida cristã, a ter exemplos que possam ajudá-los no seu dia a dia, nas suas lutas pessoais, nas suas dúvidas, nas suas batalhas espirituais. Então, o que eu quero que você entenda, você que é um discipulador, uma discipuladora, você que já desenvolve esse estilo de vida, porque o discipulado não é um ministério, é um estilo de vida. Se você que já vive esse estilo de vida, ou você que percebeu, foi acordado para essa realidade e deseja ser um discipulador, uma discipuladora, eu quero que você entenda que você é uma parte importante nesse processo. Você é quem vai dar a liga para o novo convertido. Para que não aconteça que esse novo convertido passe anos e anos na igreja e ele seja uma pessoa que ande mancando do ponto de vista espiritual, no sentido de carregar uma bagagem de
coisas que ele jamais abandonou, dele ainda guardar hábitos, pecados, vícios, estilos de vida, da velha vida, que ainda ele carrega com ele, porque faltou alguém para ministrar a ele, para ajudá-lo, para acompanhá-lo, para servir de exemplo para ele, a fim de que ele pudesse pensar assim: bem, eu estou olhando para essa pessoa que me discipula e eu estou vendo que o estilo de vida que ela tem é diferente do meu. Eu preciso abandonar determinadas coisas. Então, veja que o seu papel como discipulador é uma coisa extremamente importante na vida dessa pessoa. Ok? Bem, há um aspecto muito prático no discipulado, que é aquilo que a gente chama de prestação de contas. Alguém já disse que a prestação de contas é o elo perdido do cristianismo. Vamos dizer assim, nessa corrente, nessa soma de elos que fazem, que forma a corrente do cristianismo, falta o elo da prestação de contas. O que é a prestação de contas? É um processo em que dois cristãos, dois filhos de Deus, dois discípulos de Jesus, estabelecem um padrão, um estilo de vida entre eles, em que eles prestam conta da vida deles um para o outro. Veja bem, a gente não pode confundir prestação de contas com uma atitude fiscalizadora, como um detetive que fica atrás da outra pessoa para saber o que ela está fazendo, ou como alguém que fica pedindo relatório da vida da pessoa. Não é nesse sentido. A prestação de contas tem a ver com um relacionamento de confiança entre discipulador e discipulando, de tal maneira que eles concordam que eles terão um relacionamento aberto e transparente, de confiança e de muita honestidade, para prestarem contas da sua própria vida, das suas lutas pessoais, das suas dificuldades, dos seus dramas, dos desafios que eles têm, dos motivos de oração. Charles Swindoll escreveu assim sobre a prestação de contas, sobre o propósito da prestação de contas. Ele disse: o propósito da prestação de contas é potencializar habilidades, resguardar a pessoa de perigos potenciais, identificar a possibilidade de áreas sem visão. Sabe aquela questão do ponto cego do retrovisor? Funcionar como comissão de consultoria, trazer novas perspectivas e sabedoria onde tais qualidades possam estar faltando. O que Charles Swindoll está propondo aqui é que o fato da gente ter um relacionamento de prestação de contas com alguém nos ajuda a enxergar pontos importantes que talvez a gente não consiga ver, mas aquela pessoa está vendo. E vice-versa. Nos ajuda a não enfrentar sozinhos determinada situação, mesmo que ela seja vergonhosa. Às vezes, no trato de uma situação que nos traz vergonha, por ficarmos sozinhos, a gente não tem a força, a coragem necessária para vencer aquela situação. Mas quando a gente tem essa confiança de abrir isso para uma pessoa que nos acompanha, então a gente traz luz para aquela situação. E ali a gente começa a ser liberto, a gente começa a ganhar poder para vencer aquela situação difícil. O que Charles Swindoll está dizendo é o seguinte: pessoas solitárias, na vivência da sua fé, de um modo geral, são presas mais fáceis para o inimigo e estão mais sujeitas à queda do que aquelas que estão protegidas por um relacionamento de prestação de contas. Você está entendendo isso? Essa é uma questão bem prática na questão do discipulado.
Então, eu diria assim, quando um processo do discipulado é iniciado, o discipulador deveria dizer assim: eu inicio este relacionamento disposto a aprender a ser responsável por outra pessoa. E eu não vou permitir que nada quebre esse relacionamento. Essa deve ser a decisão de um discipulador. E a pessoa que está sendo discipulada deveria tomar a seguinte decisão: eu inicio este relacionamento disposto a aprender, a prestar conta da minha vida à pessoa que está me discipulando. Esse compromisso mútuo é fundamental para que o relacionamento caminhe, para que o relacionamento cresça e os frutos apareçam nesse processo do discipulado. Bem, eu quero lembrar aqui você algumas atitudes importantes do discipulador. Pelo menos umas 6 atitudes. O discipulador precisa ser aquela pessoa que ouve com um ouvido de aceitação. Isso é uma coisa muito importante. Quando você está discipulando uma pessoa, o seu ouvido tem que ser atencioso, o seu ouvir tem que ser intencional, mas tem que ser de aceitação também. Você imagine, a pessoa que você está discipulando toma coragem de vir até você e abrir uma situação que para ela é muito difícil, traz muita dor ou muita vergonha, e ela começa a contar aquilo para você, e você tem uma atitude assim, contrária àquilo que ela esperava, como se você estivesse tomando susto com aquilo, ou como se você dissesse: eu não acredito que você fez uma coisa dessa, eu jamais esperava isso de você. Não faça assim. O nosso ouvir tem que ser um ouvir com aceitação. Aceite a pessoa como ela é, da maneira como ela está vindo para você. Primeira atitude é essa. A segunda atitude, que eu já conversei com você aqui, é a atitude de intercessão. Ore pela pessoa que você está discipulando. Ore pela vida dela. Ore por áreas na vida dela que ela já compartilhou com você, onde ela ainda tem lutas. Ore pela família dela. Ore pelo entorno dela, pelos amigos, pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente da escola. Ore para que ela tenha sabedoria, discernimento, poder do Espírito para viver a sua vida cristã. Clame a Deus pela vida dela. Terceira atitude, que também eu já conversei com você sobre isso, é ser exemplo para essa pessoa. Então entenda que é pela sua maneira de viver, é pelo seu estilo de vida que você vai comunicar a vida de Cristo para essa pessoa. Muito mais do que pelo falar, é pelo teu estilo de vida, é pela tua reação, é pela maneira como você reage em situações inesperadas, no trânsito, por exemplo, quando alguém trata você mal, quando alguém te ofende, enfim, quando alguém te pede um favor, quando alguém faz um comentário maldoso sobre outra pessoa com você, a maneira como você reage, age, pensa, sente, demonstra tudo isso, será um exemplo enorme para a pessoa que você discipula. Pode ser um exemplo positivo ou pode ser um exemplo negativo. A outra atitude do discipulador é ter uma atitude intencional de ensinar. Mas ensinar aqui não tem a ver com informação. É aquela atitude intencional de ensinar a pessoa que você está discipulando através do exemplo. Mas você já vai para o encontro, para a convivência com essa intenção. Isso não significa que você deve se considerar superior à pessoa que você está discipulando. Assim, eu tenho que ensinar você. Mas assim, aproveite oportunidades, aproveite assuntos, aproveite ocasiões para você discipular uma pessoa, para você ensinar aquela pessoa, ensinar um princípio bíblico. Se você tem essa atitude intencional, você vai aproveitar oportunidades. Às vezes, uma situação que aconteça, você vai aproveitar aquilo para dizer: olha, há um princípio bíblico sobre isso aqui. O princípio é esse. E você vai
ensinando. A outra atitude interessante aqui no discipulado é que você, como discipulador, discipuladora, deve determinar o ritmo do discipulado. É você que determina o andamento do discipulado, é você que mostra a direção, é você que diz para onde vocês vão, é você que deve dizer para qual caminho vocês vão fazer. Você vai ditando o ritmo, é você que vai ditando a intensidade. Lembra que eu falei outra vez sobre você delegar tarefas, delegar responsabilidades para a pessoa que você está discipulando? Então você vai ditando esse ritmo. Não espere a pessoa que você está discipulando tomar iniciativas, porque pode ser que ele não tome. Quem tem que fazer isso é você. Você que precisa planejar os encontros, você que precisa planejar o teu discipulado. Você que precisa dar o ritmo. Quando você lê os evangelhos, você percebe isso. Jesus dizia, agora nós vamos para a região da Galileia. Pessoal, entra no barco ali que nós vamos para outra margem do rio. Ou então ele dizia, turma, vamos subir o monte para a gente descansar um pouco. Ou então ele dizia, agora eu preciso ir para Jerusalém. Jesus ia ditando o ritmo. Você vê os discípulos dizendo, Senhor, vamos para tal lugar? Pode até ser que eles dissessem, mas a gente mais lê nos evangelhos Jesus ditando o ritmo do discipulado. E uma outra coisa importante, uma outra atitude importante aqui, que o discipulador deve ter, a iniciativa do discipulador, é envolver aquele discípulo com outras pessoas, naturalmente, né? Você precisa integrar aquela pessoa, o novo convertido, com o corpo de Cristo. Então procure envolvê-lo com outras pessoas que também vivem o Evangelho e levam o Evangelho a sério. São discípulos de Jesus. Envolva o novo convertido com essas pessoas, porque o encontro com mais pessoas vai enriquecer a vida desse novo convertido. Ok? Alguns passos importantes na edificação. Eu estou dando várias informações para vocês, mas você tem isso aqui gravado, você pode anotar depois, tá bom? Bem, primeira, uma coisa importante, um passo importante na edificação do novo convertido, porque vamos lembrar uma coisa aqui. Qual é o objetivo do discipulado? Basicamente, é você ajudar aquele novo convertido a alcançar a maturidade espiritual em Cristo. Lembra que nós falamos no último episódio sobre os estágios do crescimento até o novo convertido chegar a ser um líder, uma pessoa madura na fé, que tem uma visão bíblica da vida, que consegue olhar para a vida e ter o discernimento a partir da palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus viver com sabedoria e ter respostas sábias para todas as ações da vida. Esse é o objetivo do discipulado, que a gente chama aqui de edificação, tá? Só para você lembrar. Então veja só, passos importantes nesse processo de edificação. Procure identificar situações ou sentimentos que sejam áreas, que sejam problemáticas na vida da pessoa do novo convertido. Daqui a pouco nós vamos falar de algumas dessas áreas, ok? Procure identificar isso. Áreas, vamos dizer assim, de fraquezas, áreas de vulnerabilidade. Procure identificar, isso é muito importante, porque são essas áreas de vulnerabilidade que serão motivos de derrota para o novo convertido e talvez motivos de desânimo também, ok? Discirna os problemas, tente entender quais são os problemas que envolvem a vida do novo convertido. São problemas familiares? Relacionamento com o pai, com a mãe? Problema de caráter, de mentira? É uma pessoa medrosa? É uma pessoa insegura? É uma pessoa soberba, orgulhosa? Procure identificar, discernir os problemas. Outro passo importante, procure confrontar em amor todo comportamento negativo. Isso é muito importante. Lembre-se, você não é fiscal de ninguém. Ok? Você não é dono de ninguém, você não é patrão de ninguém. Você é um cristão, um discípulo de Jesus, com um pouco mais de maturidade, que está procurando ajudar uma outra pessoa a crescer em Cristo. Então tudo que a gente fizer tem que ser feito com amor. Se você percebe algum comportamento inadequado, procure confrontar aquilo em amor.
pense em todas as opções, esse é outro passo. Pense em todas as opções de crescimento. Como é que eu posso ajudar aquela pessoa a crescer? Eu posso ajudá-la na leitura de um livro? Eu posso me encontrar com ela toda semana para a gente estudar um material de crescimento na fé? A gente pode assistir um filme e discutir sobre aquele filme? A gente pode sair para uma caminhada para tomar um sorvete? Pense em todas as opções. Quinto lugar, providencie informações, providencie ensino, providencie material. Pense no discipulado. Faça disso o seu estilo de vida. Sexto lugar, sexto passo importante, ajude a pessoa que você discipula a mudar seus paradigmas, a mudar seus valores, as suas prioridades, à medida que você percebe que os seus paradigmas, os seus valores são contrários à palavra de Deus. Mas faça isso com o seu exemplo, faça isso com o estudo da palavra, faça isso em oração, mas tenha isso no seu coração. Você está entendendo que a pessoa que você discipula possui paradigmas na vida dela que não tem nada a ver com o reino de Deus. Procure ajudá-la a abandonar esses paradigmas e absorver e formar outros que têm a ver com o Evangelho. E o sétimo passo importante na edificação, e nós já também falamos sobre isso, é ajude a pessoa que você discipula a ser engajada, a se engajar em atividades ministeriais práticas. Isso é uma coisa extremamente importante. Você pode fazer isso, por exemplo, pedindo a ajuda dela para você mesmo. Às vezes você faz parte de um ministério na igreja. Peça ajuda dela. Coisa simples, pequena. Às vezes preparar um material, às vezes ir com você em algum lugar, ir com você numa visita, pedir para ela orar, ou você faz parte do Ministério do Ensino, ela pode ir com você na sua sala para ver como é que funciona aquilo, ela pode te ajudar em alguma coisa. Há tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar o novo convertido a se engajar no ministério. Isso é uma coisa extremamente importante. Agora, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o encontro semanal. Veja bem, o discipulado não é apenas o encontro semanal formal que você tem com a pessoa. O discipulado é um processo de transmissão da vida de Cristo, que acontece à medida que a gente caminha com alguém, à medida que a gente convive com outra pessoa, certo? Isso inclui a convivência informal, o ensino informal, isso inclui também o ensino formal. O que é o ensino formal? Eu estou chamando aqui de formal porque você marca o encontro com a pessoa, é só por isso. Não é que o encontro em si tem que ser uma coisa formal, ele pode ser uma coisa absolutamente informal. Eu estou dizendo que você precisa ter uma agenda para isso. Para você não deixar as coisas ao Deus dará, entende? Quando der a gente se encontra, quando der a gente convive, quando for possível a gente toma um café junto. Não, não é assim. Você precisa ser intencional no discipulado. Não é essa coisa assim, quando der. Não é quando der. É você que cria a oportunidade. É você que faz a hora. É você que faz a coisa acontecer. É isso que eu estou tentando te dizer. É isso que eu quero que você entenda. Você faz as coisas acontecerem no discipulado. Talvez a pessoa que você está discipulando terá uma atitude assim muito proativa de ficar te ligando o tempo todo. Fulano, vamos nos reunir para a gente orar, vamos tomar um café, vamos no cinema, vamos jogar bola, vamos pescar, vamos para a praia, vamos assistir um filme, vamos comer pipoca. Mas nem sempre ela fará isso. Depende de você. Você que é o discipulador, que precisa planejar essas coisas. Fulano, vamos nos encontrar toda quinta-feira às 7 da noite. Pode ser? Ok. Porque se você não propor, isso nunca vai acontecer. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo.
Então, se você tem um encontro semanal com a pessoa que você discipula, você pode ter um caderno de anotações, você pode escrever ali os planos para aquele encontro. No próximo encontro nós vamos estudar sobre perdão. Quais textos bíblicos tratam sobre perdão? O que é importante eu dizer sobre isso? Faça anotações. Eu percebi que o fulano de tal, a fulana de tal, tem uma dificuldade nessa área do relacionamento com seus pais. Eu vou orar por isso. Entende? Você pode orar por aquilo. Você pode conversar com a pessoa sobre aquilo. Até chegar no momento que você percebe que aquela situação foi resolvida ou está no processo de ser resolvida. Não é aquela coisa solta, dizer assim, o fulano tem dificuldade nessa área, naquela área, mas com o tempo as coisas vão se resolvendo. Não, seja intencional. Querido, como é que está essa área na sua vida? Você falou que você tem dificuldade nessa área, relacionamento com seu pai. Como é que está isso aí? Aquelas dicas que eu dei para você, você deu passos em relação a isso? Você meditou naquele texto bíblico que fala sobre o perdão, sobre o amor? Você está entendendo? Você precisa ir no osso, no bom sentido. Porque senão, a coisa vai ficando solta e você não chega a lugar nenhum. Quando você entra numa escola, numa universidade, você não sabe que terá um dia, que você vai pegar o teu diploma? Ou você entra na universidade, ou numa escola, ou num curso, qualquer coisa assim, pensando assim, bem, eu me matriculei hoje, mas eu nem sei quando vou me formar. Pode ser daqui 4 anos. Também pode ser daqui a 6. Também pode ser daqui a 10. Vamos ver o que vai acontecer. Eu duvido que você faça isso. Duvido. E no discipulado também não é diferente. Bem, vamos lá, gente. Áreas problemáticas no discipulado. Ou na vida da pessoa que você está discipulando. Algumas áreas, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, de problemas que talvez você tenha que enfrentar no discipulado, certo? Impulsos sexuais desordenados, a pessoa pode apresentar. Pode ser que a pessoa tenha problema na área da mentira, ela tenha fragilidade no caráter dela em relação à mentira, ela lida muito com meias verdades, sabe? Foi assim, não foi bem assim, mas teve isso também, sabe? Essa coisa que fica aquela sombra. Não é sim, sim, não, não. É aquela coisa mais, contudo, todavia. Pode ser que ela tenha problema nessa área. Pode ser que ela seja uma pessoa muito vulnerável. Ela tem uma vontade muito fraca. Concorda com tudo. Concorda com tudo. Concorda com o sim, concorda com o não, do jeito que vai, do jeito que vem. Pode ser que ela não devolva o que ela empresta. Pode ser que ela seja uma pessoa muito complexada. Pode ser que ela tenha muita dificuldade em assumir compromissos. Pode ser que essa pessoa não tenha o costume de cumprir o que ela promete. Amanhã eu vou lá na tua casa, ok? Me espera lá às 3. Aí não aparece. Aí no outro compromisso também ela falta ou chega atrasada e você percebe que ela conta uma mentira. Ou ela telefona e diz, olha, não vai dar, aconteceu um imprevisto, estou com dor de cabeça, enfim. Você pode perceber isso. Vamos dizer que seja um casal que você esteja discipulando, ou uma pessoa casada. Vamos dizer que você perceba que há muita brigas constantes entre o casal. Vamos dizer que seja alguém que não consegue vencer um vício que ela tem. Vamos dizer que você percebe que a pessoa que se discipula tem dificuldades no relacionamento com seus pais. Vamos dizer que ela seja um pai ou uma mãe muito agressivo com os filhos, ou alguém que desrespeite seu cônjuge. Esses são alguns problemas que podem ocorrer no discipulado. Áreas problemáticas no discipulado que você tenha que lidar. O que você tem que fazer? Ore e peça a Deus sabedoria. Tiago 5 fala, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque Ele é generoso e Ele dá sabedoria com bondade para todos. Então ore. Você identificou uma área problemática na vida da pessoa que você está discipulando?
ore, peça a Deus sabedoria. E depois, à luz da palavra, você trate aquilo. É importante você ouvir, é importante você fazer esclarecimentos, é importante você oferecer informações para aquela pessoa naquela área, é importante você entender qual que é o princípio bíblico, qual que é a vontade de Deus para aquela área onde a pessoa tem dificuldade e vulnerabilidade. É importante você lidar honestamente com aquela pessoa que tem dificuldade em alguma dessas áreas que eu citei, ou qualquer outra. É importante você lidar honestamente com ela naquela área. Então, assim, você precisa orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus a condição de aplicar a palavra dele naquela situação. Você precisa ouvir a pessoa, você precisa evitar a crítica àquela pessoa, mas é importante você lidar honestamente com aquela situação e ajudá-la naquela área. Então vamos dizer que você percebe que uma pessoa tem problema em dizer a verdade sempre, ela lida com a mentira. O que você tem que fazer? Ore a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus a condição de você conversar com a pessoa. Estude textos bíblicos que ajudem, que deem base bíblica para você falar com ela. Ouça aquela pessoa, por que ela tem aquele tipo de comportamento que você já observou. Não a recrimine, não a critique, mas seja honesto com ela e dizer, olha, o padrão de Deus para quem tem uma nova vida em Cristo é diferente. E o padrão de Deus é esse. E eu quero orar com você e ajudar você a lidar com isso na sua vida. Para que você tenha vitórias, para que você não seja derrotado por você mesmo e pelo inimigo nessa área da sua vida. Tá claro até aqui, né? Tá tudo certo? Ok. Muito bem. Esses são algumas questões práticas no discipulado. Como eu já disse aqui, o discipulado é um processo longo, intenso e apaixonante. E como eu já disse também, há muito material sobre esse assunto. E eu poderia aqui me estender com outras questões sobre o discipulado. Mas eu entendo que até aqui é suficiente para a gente desenvolver o nosso próprio projeto de discipulado onde quer que a gente esteja. Eu espero que todos esses episódios tenham trazido mais luz sobre o seu conceito de discipulado. Possam ter trazido mais luz para aquilo que você já tem como prática do discipulado. E que todos esses episódios e tudo que nós compartilhamos aqui tenha enchido o seu coração com muito mais vontade, com muito mais paixão por discipular pessoas. Que o seu coração, meu desejo é que o seu coração esteja completamente cheio dessa paixão por discipular pessoas. E que você se sinta diariamente desafiado a ser um discipulador e uma discipuladora. Não se esqueça, esse é o chamado que Jesus fez a mim e a você, de sermos discipuladores no reino dele. O discipulado é o processo através do qual um cristão mais maduro ajuda um cristão mais novo a crescer na fé e tornar-se uma pessoa frutífera. Eu espero que você tenha a bênção, o privilégio de ter essa experiência na sua vida e na vida de alguém. Que o Senhor te abençoe.